Boa noite a todos. Estamos aqui para o encontro 3 do programa que estamos fazendo, que é a interseção de qualidade, neurociência e inteligência artificial, com abordagens dinâmicas para a transformação pessoal. Então, nesse encontro 3, nós veremos tendenciosidades algorítmicas e qualidade em sistema de IA, fundamentos, casos e caminhos éticos. E aqui, em tendenciosidades, eu já coloco uma nota de rodapé, porque eu acho que o único cara que chama tendenciosidade nesse assunto, e até mesmo em assuntos da estatística, sou eu, que normalmente as pessoas chamam viés ou o nome em inglês, bias. E esse nome em inglês já foi até traduzido em um dicionário de português como sendo bias. Tá? Mas o que importa não é o nome em si. Então, é nós entendermos o que vem a ser. O que vem a ser isso daí. Olha, desde que a gente entenda, é aquilo que eu chamo do QNS, qualquer nome serve. Bem, então, como é que nós começamos isso daí? Os algoritmos, hoje, são arquitetos nossos do cotidiano. E são arquitetos invisíveis, e nós veremos hoje isso daí. Por quê? Então, apresenta oportunidade, alocam recursos e decidem quem entra ou sai do ciclo de pessoas com determinados direitos. Vamos ver exemplos disso daqui. Então, surgem duas questões. Para que servem as IAs e que desigualdade elas trazem sem que percebamos? Daí que o nosso objetivo é compreender criticamente de como os sistemas de IA podem reproduzir ou amplificar tendenciosidade presente nos dados. E vamos ver exemplos disso daí. Bem como examinar métodos, como é que eu avalio e amenizo, além de examinar impactos sociais e éticos dessas tecnologias. Porque vamos conectar a qualidade do software às dimensões de justiça e de confiança do usuário. E aqui já vem a notícia do Globo do ano passado, em junho: o uso da inteligência artificial em notícias gera preocupações em todo o mundo, aponta a pesquisa. O público Paulo afirma que... Afonso, Oi. eu vou te pedir um favor. Tem uma caixinha do lado direito, perguntar ao assistente A. Se você não for usar, fechar essa caixinha que melhora a visualização para a gente. Fechei. Se você não for usar, é. Não vou Aê, usar. melhorou bem agora. Obrigado. Não, agora deve ter melhorado melhor, né? Eu aumentei para ler. Muito obrigado. De nada. Então, a notícia é: o público não se sente confortável com o noticiário gerado principalmente por IA. E já aqui fazendo uma observação, a IA não veio para resolver os problemas do mundo. A IA é um estagiário. Tudo deve ser conferido, mesmo contas simples. Por exemplo, por que a IA ela é boa? Porque ela facilita o nosso escrever. Então, você tem um texto grande, alguma coisa, então pede para ela escreve e cabe a nós apenas revisarmos o que ela escreveu. Todavia, nos dias de hoje, muito cuidado quando houver questão de cálculos, porque ela erra muitos cálculos. Por que razão? Enquanto a parte escrita ela tem milhares de fontes de informação, problemas de matemática normalmente são problemas que tem que ter um cuidado especial, em que daquele problema que você tem à sua frente não há muitas fontes de informação. E, por exemplo, uma vez eu estou fazendo um trabalho, ele erra até média aritmética. Por exemplo, o valor verdadeiro da média aritmética de 7 números era 0,0539
e a IA falou que era 0,0532. Então, aí, quando for tratar de números, você realmente confira. Tá? Agora, que ela é um grande auxiliar para essas tarefas mais triviais, ou então, digamos assim, mais chatas. Né? Escrever é muito chato. A gente perde um tempo porque tudo está na nossa cabeça e nós, ao escrevermos, é como se nós estivéssemos copiando um livro qualquer, porque está tudo na nossa cabeça. Ora, então, por que esse tema é importante? Ela traz assim, uma série de impactos sociais, econômicos e éticos que é preciso ser examinado em detalhes. E hoje é um crescimento exponencial da adoção de IA. E eu chamo esse tempo de hoje como sendo o tempo do deslumbramento. Está todo mundo falando do IA, está se usando a IA sem se tomar cuidado com os problemas que a inteligência artificial traz. E hoje aqui nós vamos ver alguns que amplificam as desigualdades sociais, são determinadas as tendenciosidades. E aqui vem dizer o seguinte: notícias recentes, eu vou colocar essas notícias, tendenciosidades dos algoritmos que falha de reconhecimento facial, porque ela reconhece desproporcionalmente mulheres e pessoas de pele mais escura. Até algoritmo de contratação, que penaliza os candidatos mulheres para cargos tradicionalmente masculinos. Vamos ver a causa disso daí. Tá? E qual é o perigo? Mais ainda, o sistema de IA não apenas auxiliam, mas tomam as decisões por nós. Quem já teve a oportunidade de lidar com uma IA quando quer contactar uma determinada empresa que apresenta um certo problema, mas como ele automatiza as possíveis perguntas, mas não automatiza a pergunta que você quer, ele nunca responde. E, às vezes, o canal de comunicação é somente aquele, porque não é um ser humano. Então, quando às vezes eu estou lidando com essas respostas automáticas, eu já falo o seguinte: quero falar com um humano, para ver se aparece alguém. E já houve casos em que não aparece ninguém, e aí você fica sem resolver o seu problema. Então, o objetivo de nós sabermos isso daí é garantir que esses sistemas sejam justos, equitativos e de alta qualidade para todos os segmentos da sociedade. Mas isso daqui não é fácil de obter. Por que razão? Porque todos nós somos humanos e cada pessoa é uma pessoa. E cada uma reage de uma maneira diferente para uma determinada ação. Então, todos nós temos a sensação pode ser a mesma, mas a percepção pode ser diferente para cada pessoa que esteja sentindo aquela sensação. Bem, então, essa tendenciosidade é o espelho da sociedade codificado em bits. Então, o que são tendenciosidades algorítmicas? É a tendência de um sistema de IA produzir resultados sistematicamente desfavoráveis para determinado grupo de pessoas ou refletir preconceitos existentes. Muitas vezes, a tendenciosidade acontece não com malícia, mas a maneira como os algoritmos processam e interpretam padrões
a partir de grande volume de dados que já estão tendenciosos. Porque os algoritmos são treinados a partir das entradas que entregam para ele. E se você entrega uma entrada, uns dados ruins, a resposta dele vai aprender coisa ruim. É igual uma criança, tá? Se você explica para uma criança algo errado, ela vai achar que aquele algo errado é certo e vai repetir aquilo dali. Então, não podemos esquecer que a IA ela não é humana, ela é muito técnica. E aí tem alguns probleminhas adiante. E agora, uma notícia que eu tirei do portal da Fundação Getúlio Vargas. Estudo identifica vieses, que são tendenciosidades ideológicas, em sistema de inteligência artificial generativa. Então, a pesquisa aponta risco à neutralidade algorítmica e ao debate democrático com repercussão nacional e internacional. Mais adiante, eu vou falar de um livro que é muito bom, chamado A Máquina do Caos. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, não é a tendência não é falha técnica, não é bug, ele é espelho. Assim como eu falei, os sistemas aprendem com os dados que lhe damos. E desses dados são impregnados de exclusão, hierarquia, silêncio, etc. Tá. Quando o algoritmo penaliza currículos com menções femininas, ou reconhece mal rostos negros, não está apenas errando, está perpetuando injustiças. Então, tipo, naquele dali, na natureza, nada se cria, tudo se copia. E aqui vem 2 exemplos de reconhecimento facial e tendenciosidades raciais. Estudos mostram que tem porcentagem de erros para mulheres negras, mais para mulheres negras do que para homens brancos. Qual é a razão? Os dados de treinamento são desproporcionalmente compostos por rosto de homens brancos. Aí, pá, aparece o rosto de uma pessoa negra, já vai negar. E qual é o problema aí no nosso dia a dia que nós temos câmera em tudo que é canto? Quando são as forças policiais, essas porcentagens de erro mais altas para determinados grupos podem resultar em identificações incorretas, prisões injustas e exacerbação de disparidade no sistema de justiça criminal. E vejam só esta notícia aqui que saiu no UOL, dia 28 de abril de 2024. Reconhecimento facial. Erros expõem falta de transparência e viés racista. Homem é detido por engano por PMs em Sergipe após falha em reconhecimento facial. A prisão de um homem em um estádio de futebol após ser detectado erroneamente por um sistema de reconhecimento facial da polícia de Sergipe levantou a discussão sobre o papel da tecnologia para prender pessoas. Entidades alegam que o sistema rompe direitos humanos básicos e coloca em risco grupos marginalizados. E aqui, esse, entre aspas, é a notícia também do jornal. Trindade, que é o nome do que foi preso, relata constrangimento. Nas redes sociais, ele questionou a atuação da polícia e disse ter chorado na prisão. Após o erro durante a partida de futebol, o governo suspendeu o uso da tecnologia. Então, houve a intervenção do governo para parar com isso daí. A outra é avaliar tudo automaticamente, que vem quando a gente recebe o questionário, você faz isso, faz aquilo, etc. e tal.
E aí, na contratação, primeiro, a contratação de recursos humanos. Temos que a Amazon eliminava currículos que continham a palavra mulheres, porque ele havia sido treinado em dados de currículos majoritariamente masculinos. E aqui, essa notícia do site da Forbes, a Amazon exige ferramenta secreta de recrutamento. Sistema automatizado mostrou viés contra mulheres. Então, devemos observar com muito cuidado os resultados que a IA apresenta para nós. Outra, aprovação de créditos e serviços financeiros. Então, dependendo de onde você está, por exemplo, tem o redlining, prática de negar serviço a moradores de determinadas áreas, com base na etnia. Então, o algoritmo aumenta essa discriminação. E aí, assim como havia antes, sem a parte digital, hoje com o computador, isso também acontece. E não dá nem para conversar com a máquina. Como é que a gente pode fazer além da etnia? Pela localização. Então, você pode usar código postal ou histórico de gastos, é uma discriminação indireta. E aqui vem uma notícia desse site, em que, como redline ainda está presente em nossa comunidade, mesmo depois de 52 anos. Então, ao invés de acabar, ele hoje só passou a ser mais automático, mais automático. E algo que normalmente as pessoas não falam são dos novos problemas que hoje, desculpe, nós, quando temos a nossa intimidade, devemos preservar a nossa individualidade. Isso daqui pode dar o seguinte problema. Uma moradora se recusou a cadastrar reconhecimento facial em condomínio. Veja dilemas da implantação da tecnologia. E aqui, nesse site G1, aí, do dia 19 desse mês, que foi há 11 dias, Gisele Brito negou-se da imagem do rosto em prédio onde vive na região central de São Paulo, enfrentando constrangimento por parte da administração. O advogado Lucas, do Instituto do IDEC, afirma que a tecnologia enfrenta um vácuo regulatório no Brasil. Mas a gente vai ver hoje, no finalzinho da noite de hoje, que o Brasil iniciou esse passo. Outros países estão bastante adiantados, que vem a ser a União Europeia e, super recentemente, essa semana, na realidade foi semana passada, os Estados Unidos. E aí, veja só, essa é outra notícia da ABET, trabalho.org.br. Novos problemas gerados pela gestão algorítmica de pessoal. Um malhor mais atento para os impactos no tempo de trabalho. Então, essas notícias estão surgindo pelo extensivo uso da IA, como se a IA resolvesse todos os nossos problemas. Eu faço até uma brincadeira que IA deve ser igual namoro entre dois porcos espinhos. Tem que usar com muito cuidado, porque senão vai se machucar. Tá? Temos que sair dessa fase do deslumbramento e para, digamos assim, a fase do conforto. É usar sabendo que aquilo dali vai apresentar resultados bons para todas as pessoas envolvidas. E o Globo, da semana passada, apresentou a seguinte manchete:
Trump anuncia plano de IA livre de viés ideológico para tornar os Estados Unidos o líder mundial na tecnologia. O pacote prevê que o governo federal só contratará serviços de empresas que desenvolvem modelos de linguagem com discurso livre. Menções à diversidade e mudanças climáticas serão revistas. Então, isso daqui vem a ser tratar todo mundo igual. E hoje nós já temos até a notícia no dia de hoje de que um ministro do Supremo Tribunal Federal foi enquadrado na lei, deixa eu colocar aqui o nome correto, a lei daquele. Vou pegar o celular. Aqui, até saiu aqui da manchete. Tiraram da manchete aqui. Então, olha só, esse daqui é o próprio, o jornal deve dar uma notícia. Como é uma notícia desagradável para o governo, não publica aquela notícia. Isso daqui é um exemplo de tendenciosidade. Deixa eu ver aqui no outro jornal. Sumiu. A notícia sumiu. Está aí um exemplo no dia de hoje dessa tendenciosidade. E só aparece a notícia: Trump assina tarifaço de 50%. Mas aqui o nome da lei não aparece. Hoje foi até bom porque... Ah, não, está aqui. Tem que ser Magnitsky, tá? Apareceu lá no final. Pronto, está aí. Hoje, um exemplo de tendenciosidade, no sentido de que, se pedir para a IA fazer uma revisão no texto, você pode colocar como uma instrução para a IA no prompt: não cite nome da lei que o ministro do STF foi enquadrado. Pronto. Está aí nós colocando uma tendenciosidade em algo que a IA fez para nós, que era apenas revisar o texto para, por exemplo, melhorar a redação. E agora, nisso daí, vamos ver os principais tipos. Vamos ver os principais tipos. A principal é a de dados. Por quê? Isso vale também até para todas as estatísticas. Se você coloca coisa ruim, vai receber resposta ruim. E é aí que devemos ter os cuidados. Uma delas, um dos cuidados é subrepresentação de grupos minoritários, que vem a ser, basicamente, se você só treina com pessoas brancas do sexo masculino, quem não for branco do sexo masculino, a IA ela jamais vai falar deles, jamais vai falar, porque não foi treinada para isso daí. Então, se ele coloca um padrão homem branco e a fotografia só de homens brancos, quando aparece homem negro ou então uma mulher, ele rapidamente não vai identificar e vai negar, logo quando eu falei no início, o acesso a alguns direitos. Outra coisa, das histórias que referem desigualdades sociais passadas. Está aí. Querem ver só? Vamos pegar essas empresas que dizem como nós estamos com relação a crédito. Ele é um bom pagador, é um mau pagador.
E aquilo é tudo automático. Então, nós somos bons pagadores, aí ele abre crédito, oferece isso, aquilo. Em determinado momento, nós passamos por uma situação ruim. Aí passamos a dever, etc. e tal. Ele anota aquilo. Quando nós nos recuperamos, ele mantém aquele histórico anterior ainda por um tempo razoável. Para um tempo razoável. Quando, se hoje eu sou outra pessoa, como é que eu dou um peso muito grande ainda para isso daí? E querem ver só, em termos, até mesmo em termos de leis, vai ter um caso que essa é a questão do dado histórico. O dado histórico ele deve existir mais dado mais antigo com peso menor para dado mais moderno, tá? Mas não considera o peso sendo o mesmo. Só que nós, há 5 anos, éramos diferentes da pessoa que nós somos hoje. Tá? E esses cuidados, quem faz todas esses estudos tem que considerar. Por exemplo, com relação à concessão de crédito. Então, essa concessão de crédito de uma pessoa, isso depende de um ramo da estatística, uma disciplina da estatística chamada análise de séries temporais, que analisa o comportamento do futuro com base no passado. Só que não é igualzinho. Então, há determinados métodos, e, digamos assim, o mais simples é dar pesos menores para dados antigos e dar pesos maiores para as informações atuais. Ficaria algo mais justo do que o mesmo peso para todas as informações. Então, e até aí vamos aqui pegar com relação à média. Vejam só o seguinte: todo mundo usa a média, mas até como dado histórico, a média disso, a média daquilo, é a coisa que mais aparece. Mas ela pode representar então, calcular a média, todo mundo sabe calcular. Mas veja um exemplo de como o uso, sem o estudo da pessoa, leva a determinadas injustiças. Então, vamos pegar 2 alunos e há apenas 2 provas, média para passar 5. O aluno A, na primeira prova, que é só um pouquinho a matéria, tirou 0. Aí ele tirou 0 naquele, estudou o período inteiro e a última prova, em que entraram todos os assuntos, ele tirou 10. Qual é a média dele? 5. Vamos pegar um segundo aluno, em que na primeira prova, por ser pouquinha matéria, ele tirou 10. Como ele tirou 10 na primeira, passado, tem nos dou mais nada. E na última prova de toda a matéria, ele tirou 0. Qual é a média? 5. Então, olhando os dois, embora tenham a mesma média, o aluno A sabe muito mais do que o aluno B. Tá? Temos aí que levar em conta. E se for calcular a variabilidade desses 2 números, é exatamente a mesma. Daí que é necessária uma parte humana para analisar tudo isso daqui. E as universidades, elas, principalmente essas da parte de exatas, se preocupam com a parte técnica, em que tudo é organizado, e deixam de lado a parte humana, porque a parte humana é toda desorganizada.
Bem, eu desejo. Alguém quer fazer alguma observação? Sim ou não? Bem, então eu vou continuar. Assim também, um outro problema é o problema da coleta e anotação de dados. Quando esses dados são coletados, a pessoa que coleta também pode introduzir alguma tendenciosidade, tipo, no modo de perguntar, na hora de anotar. Então, tudo isso daqui leva a que o modelo realmente não seja perfeito. E, por causa disso, devemos ter cuidado ao interpretar os resultados que ele oferece. Então, mesmo com dados perfeitos, o que é quase impossível, algoritmos podem introduzir ou ampliar tendenciosidades. Bem, então, como nós nunca temos as coisas perfeitas, então a gente faz o seguinte: prioriza a parte técnica ou prioriza a parte humana, especificamente em termos de justiça. Então, temos que ter uma compensação, uma solução de compromisso para ver qual o melhor modelo. E vejam que, nesta decisão de saber qual é o modelo, quem decide que é uma pessoa. E mesmo decisões em grupo podem ser falhas. É necessário que quem está fazendo os algoritmos, na hora de, digamos assim, bater um martelo para adotar ou não aquele determinado sistema de inteligência artificial, se faça uma reunião para ser uma decisão de equipe e não de pessoa. E mesmo de equipe, ainda pode haver erros nisso daí. Então, aqui eu já falei nisso daqui. Bem, então, essas compensações são inevitáveis, o modelo mais justo para ter desempenho. Como? Na escolha do projeto e busca de otimização, em que, dependendo de quem faz o modelo, o pessoal de RH, é otimizada para eficiência na contratação. Se é tempo para preencher vaga, ele não considera diversidade e equidade na seleção. Tanto que essa decisão por equipe ela faz com um determinado problema seja observado sobre vários pontos de vista. Métricas tendenciosas, porque quando se faz alguma coisa, pode ser positivo ou negativo, mas tem o tal do falso positivo ou falso negativo, por um erro até mesmo da própria técnica. Isso daqui ocorre principalmente na área de saúde, em que uma pessoa pode apresentar determinado sistema ou determinado sintoma e ser considerado positivo, só que o sintoma não é aquele, está mascarado por outra causa. E aí vai dar um falso positivo. Tá? Ele parece que é positivo, mas na realidade ele não tem uma determinada doença. Tá? E nós temos uma notícia que vocês podem ver neste site aqui, viés algoritmo na interpretação de dados.
E aí vem, melhorar a equidade para um grupo pode, por vezes, diminuir a precisão geral do modelo, ou mesmo a precisão para outros grupos, porque tudo isso daqui está interligado. E aí, gerenciar tudo isso daqui é um desafio, tá? Porque nós vamos entrar com a parte técnica e também com a parte humana. E a parte humana é muito mais importante do que a parte técnica. Não podemos esquecer que lidamos com pessoas, tá? E não podemos lidar simplesmente com a parte técnica. São pessoas que dependem das nossas atitudes. Depois de tudo isso daí, aí tem tendenciosidade de implantação e de interpretação. Um algoritmo treinado para um ambiente pode falhar em outro. E o seguinte, além disso, há excesso de confiança em decisões automatizadas, conhecido como erro de automação. Ou seja, esse erro de automação e a confiança excessiva são tendenciosidades que nos levam a resultados não ótimos e podem até prejudicar as pessoas. Tá? E o pior é quando essas decisões de sistema são apresentadas com objetivos ou neutros. Aí diz o seguinte, já não tem problema, que isso aqui vai independer da pessoa, não é a pessoa que está lhe julgando, é apenas o algoritmo. Não, não é que a pessoa não vá com a sua cara, não goste de você. É a IA que resolve. Pois é, aqui nós estamos vendo que a IA não resolve. A IA tem uma série de tendenciosidades que são tão perigosas quanto as tendenciosidades humanas. Por que razão? Porque a IA ela é modelada por quem? Por humanos. E no dia de hoje, a gente for pensar bem, tá uma coisa de doido. Porque a gente entra assim, num determinado site, aí vem uma pergunta da IA. Clique aqui para provar que você não é um robô. Então, um robô manda um humano fazer algo para provar que ele, humano, é humano e não é um robô. Agora, no YouTube, quando você abre um filme, quer ver um filme, aparece, faça login que você pode ser um bot, ou seja, uma IA querendo ver aquele filme, etc. E tal. Realmente, no dia de hoje, nós temos que estudar muito e usar isso daqui em todas as nossas atividades e com pessoas que têm percepções diferentes do uso da IA. Então, embora a sensação seja a mesma, o início seja o mesmo, a percepção é diferente. Não se pode confiar excessivamente nisso daí. Aqui eu dou o exemplo de um médico, pode confiar cegamente, sem cuidar características do paciente. E então vem as notícias, a IA ela acerta mais do que o médico. Pois é, será que realmente ela acerta mais do que o médico? E se aquele caso que o médico está vendo é um caso diferente? Agora a gente pegamos dois gêmeos. Eles são diferentes? Ou então, para uma mesma doença, o médico dá o mesmo remédio, só que em doses diferentes?
Cada pessoa é uma pessoa. Nós não podemos deixar automatizar a nossa humanidade. Pode humanizar para questões triviais, ou então em modelos muito bem treinados. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente recebe pronto. Tá? Será que é confiável? Porque na hora que oferecem algo, parece que é a melhor coisa do mundo, né? Resolve tudo. Mas aí, quando a gente vai realmente ver, haja vista, quando vamos comprar qualquer produto, olha o anúncio do produto. Tá? Ele faz tudo aquilo que a gente quer e mais alguma coisa, até o momento que você vai usar o produto. E ele necessariamente não vai fazer tudo aquilo que anunciou. Contexto inadequado, já falei. Interpretação incorreta de resultados. Pois é. A maneira como ele é comunicado e compreendido pode ser uma fonte de tendenciosidade, que vem a ser naquela parte da sensação e da tendenciosidade. Então, vamos lá. Um algoritmo que sugere risco moderado para um paciente pode ser interpretado de maneira diferente por médicos, porque aquele risco moderado é feito, chegou aquilo com base nas estatísticas na qual a IA se baseia. Então, ela baseia todas as suas conclusões na parte estatística. O que é que a gente sabe da parte estatística? A gente sabe que tudo é decidido com base em amostrais, uma parte da população. Pois é, já por ser uma parte da população, as nossas conclusões jamais serão 100% corretas. Mas se eu tiver um conjunto de dados, 1 milhão de dados, de valores, pois é, se entrar mais um, já não é mais população, já é uma amostra. E todos esses cálculos estatísticos de probabilidades são feitas para infinitas repetições, infinitas observações, e nunca teremos isso daí. Nunca teremos isso daí. Querem ver só um exemplo simples em que essa daí, não vou dar um exemplo de moeda. Eu não gosto de dar exemplo de moeda, porque todo mundo fala, mas ninguém diz para que é que serve assim. Tá. Se eu perguntar assim a todo mundo, qual quando eu jogo uma moeda para cima, quantos resultados ocorrem? A maioria das pessoas fala 2, cara ou coroa. Só que existe um terceiro, que ela cai de quina, e um quarto é que, quando jogo uma moeda para cima, eu pego e interrompo, ninguém sabe o que deu. Tá, então, já vimos que já na modelagem, das 4 situações, eu joguei fora 2. E essas 2 podem ocorrer, mas ocorre tão poucas vezes que eu matematicamente deixo de lado para facilitar. Aí tá, põe 50% para cada lado, 50% cara, 50% coroa. Por que 50%? O cara fala, é uma chance em 2. Pois é, aí você joga, então é 50%, né? Aí você joga a moeda uma vez, a probabilidade da cara não é 50%, porque quando você joga e acontece aquilo, ou é 1 ou é 0. Só que, se você repetir isso daí trilhões de vezes, em aproximadamente metade das vezes vai dar cara e metade das vezes dá coroa. Porque nunca vai dar exatamente 0,5.
pode dar 0,49999, tá? Digamos que de 300 trilhões, 150 trilhões deram um cara, coroa. Quando eu jogar a próxima vez, melou, ou vai dar cara, ou vai dar coroa, ou cai de quino sem interrompido. E as pessoas acreditam que vai acontecer isso aí. Não vai. Tá? Isso não vai ocorrer. Outra coisa, vamos agora passar para um dia a dia, que é a questão de loteria. Aí há inúmeros esquemas de aumentar a sua probabilidade de ganhar. Você pode... Vamos pegar a Mega Sena, que é o mais comum no dia de hoje. Você pode aumentar, botar mais numerozinho, só que você vai pagar muito mais. E não tem como. Eu aqui já vou dar uma regra que é a seguinte. Para ganhar na loteria, né? Não é para todo mundo que eu falo isso daí, não. Tá? Para ganhar na loteria, você precisa somente de uma coisa: ter sorte. Se você for um cara azarado, dos 60 números, você joga todos eles de 1 até 57. Marca tudo. Deixa só 3 de fora: 58, 59, 60. Se você é um cara azarado, naquela semana vai dar 58, 59, 60 e mais 3 números, e você não vai ganhar nem a quadra. Tá? Ora, nós com essa percepção de probabilidade, e a IA é construída toda sobre a parte probabilística e estatística. Tá? Então, quando tem assim, isso de completar uma determinada frase, se aparece assim, atirei o pau no... Nós, por essa música de infância, sabemos que é gato. E então, quando ele busca aí na fonte de dados dele, aparecem várias respostas. Gato, macaco, girafa, etc. e tal. Mas a que mais aparece é gato. Então ele pega aquela palavra e diz: atirei o pau no gato. Mas só em termos de probabilidade. Por quê? Pode ocorrer que hajam duas probabilidades próximas. Ele pode pegar uma ou outra, ou até mesmo com uma decimal, uma probabilidade é 40,3 e outra 40,2. Ele pode pegar tanto uma quanto outra, porque ele pode, digamos, só pegar a parte inteira. Isso daqui vai o quê? Dar um resultado errado nisso daí. E outra coisa é as pessoas quererem que o futuro se comporte como a IA diz ou a IA ela projeta aquilo dali, o que, obviamente, não é verdade. Tá. E outra tendenciosidade, representação e divisibilidade. Aquele que determina os perfis favorecidos podem apresentar aquilo que eu já falei, tendenciosidade baseada em gênero, raça, outras características, influenciando oportunidades, podendo amplificar essas desigualdades. Então, os impactos na formação da opinião pública são particularmente preocupantes em contextos políticos. Algoritmos que personalizam fluxos contínuos de conteúdo, chamados feeds de notícias, podem contribuir para a polarização política e disseminação da desinformação, gerando consequências para a democracia e para a coesão social. Que isso é que hoje, aqui no Brasil, o noticiário está cheio disso daí. E aqui eu vou colocar uma notícia até do Trump,
de março de 2004. É dado uma imagem, o Trump na frente de várias pessoas negras. Então, a imagem, criada por um apresentador de rádio e sua equipe usando IA, é uma das dezenas de imagens falsas criadas por apoiadores de Trump. Apoiadores de Donald Trump estão usando IA para criar e compartilhar imagens falsas do ex-presidente, supostamente posando com apoiadores negros para estimular eleitores desse grupo a votarem no Partido Republicano nas próximas eleições presidenciais. E o final da notícia é: não há nenhum indício de que a equipe oficial de campanha de Trump tenha participação na produção dessas imagens. Nos dias de hoje, há uma versão do ChatGPT Voe 3. São aqueles filmes que aparecem VOP, no POV, Point of View. E criar até um filme da inteligência artificial em que as pessoas da IA dizendo o seguinte: olha, estão dizendo que eu sou IA, mas eu não sou IA, eu sou uma pessoa mesmo. E outra com a pessoa mesmo dizendo que ela era IA, embora ela não seja IA. Está muito difícil distinguir hoje o que é verdade e o que não é verdade. Porque antes era o que o cara escrevia, mas podia mentir. Depois, tenho foto. Não, eu filmei. Acabou. Tudo isso acabou. Hoje tem que ser só pessoalmente para que te acredite alguém. E olhe lá, hein? E olhe lá. Então, nós lidarmos com essas notícias tem que ser com muito cuidado. Houve uma notícia de uma menina falando o seguinte: eu agora estou namorando a IA. É muito melhor, eu converso com ela, fala, não sei o quê, etc. e tal. E perguntaram para ela: qual é o seu maior medo? O meu medo é que acabe a internet. Que acabe a internet. Pois é, isso apareceu como sendo uma notícia verdadeira, mas era uma notícia falsa. E olhando assim, há um filme de 2014 chamado Hair, H-E-R, que é ela em inglês, em que, 2014, tá? Há 11 anos, em que uma pessoa se apaixona por uma voz. E essa voz, qual é o seu nome? É Santana. Isso daqui foi há 10 anos. Hein? Há 10 anos, quando ainda se estava no início, não com tanta detalhamento como tem no dia de hoje. E essa pessoa se apaixona pela Samantha. E como fosse namorado, né? Aí, lá pelas tantas, o cidadão pergunta: vem cá, e você, quantos namorados tem? Eu tenho 610. Né? Claro que ela falava com 610 pessoas. Esse filme vale a pena ver, principalmente pelo tempo decorrido de 2014 até os dias de hoje. Se eu não me engano, procurando na Netflix, H-E-R. Pois é, hoje a vida... e por que hoje a vida está difícil? No sentido de nós lidarmos com essas notícias que aparecem, pelos golpes que estão sendo aplicados com o uso da IA. Um recente foi que um cidadão, esse recente deve ter mais ou menos um ano por aí, ele fez uma reunião virtual que todas as pessoas eram falsas da equipe, menos ele. E ele simulava, ele conseguiu entrar nessa
em determinados setores de um banco, transferindo dinheiro como se fosse o verdadeiro gestor daquele dinheiro. Tá? Então, um conselho que eu dou: cuidado com todas as notícias que recebem. Tá? E aqui, algoritmo de recomendação em redes sociais. Os algoritmos que moldam o conteúdo que vemos online têm um poder imenso sobre nossas percepções e interações. Os algoritmos são projetados para nos manter engajados, apresentando conteúdo que seja do nosso interesse. Isso daqui todos nós sabemos, nós estamos pesquisando sobre tartarugas no Afeganistão. Daqui a pouco, a próxima tela que aparece quando eu vejo outra coisa são anúncios de tartarugas ou de turismo no Afeganistão, etc. e tal. Então, isso pode levar a função câmaras de eco, em que eu sou exposto àquilo que eu conservo a minha crença, e bolha de filtro, que isola de perspectivas diversas. Essa heterogeneidade pode exacerbar a polarização político-social, dificultada o diálogo e a compreensão múltipla. Isso daqui nós vemos, no caso atual, principalmente no caso de política, brigas que, por causa de política, amigos brigaram, dentro da família há brigas, e analisando friamente, os caras nem conhecem a gente. Tá? Por que é que nós estamos afetados por isso daí? Há um livro chamado A Economia da Atenção, livro relativamente antigo, 2013 por aí, em que o objetivo é chamar a atenção das pessoas. Hoje o que se quer é chamar a nossa atenção, ou seja, quando nós estivermos na internet passando o dedo, rodando as telas, hoje querem que a gente pare em uma determinada tela, ou seja, que nós temos a nossa atenção ali. E agora eu vou colocar o trecho de um livro, que é De Resto é o nome de uma pessoa. Tá? Logo percebeu que o Facebook fazia uma coisa estranha. Ele promovia um fluxo de notificações que estimulava a seguir outras páginas anti-vacina. Se você entrasse em um só grupo anti-vacina, disse ela, a coisa se transformava. Quase todo o conteúdo relacionado à vacinação que lhe era recomendado era da anti-vacina. A ferramenta de recomendação ficava impulsionando a favor da anti-vacina. Esse livro se chama A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Excelente livro pelos exemplos. E esse daqui eu tirei da página 24. E nesse livro há inúmeros exemplos de como a IA, ou seja, esses algoritmos, prejudicaram pessoas. Então, houve uma determinada pessoa que era contra algo, acabaram com a mulher. Falaram tanta coisa dela e publicaram tantas coisas que ela simplesmente desapareceu, digamos assim, da rede de computadores. Tá? Por quê? Porque as pessoas que leram as notícias não fizeram uma análise crítica daquela notícia. Será que é verdade? Não, já acharam que é publicado, então isso daí é verdade. Daí que no dia de hoje temos que ter muito cuidado ao interpretarmos essas notícias que escutamos. Então, esse desvio se manifesta em 3 aspectos: dados ilegítimos, subrepresentação de grupos, etc., modelos tendenciosos, tá?
e uma implantação sem crítica. Tá? E para entender tenuosidade é preciso entender suas raízes. Tá? Então, elas são reflexos das nossas tendenciosidades humanas e sociais perpetuadas nas diversas etapas do ciclo de vida de um IA. Esses casos mostram que a tendenciosidade não é exceção, é padrão quando a IA opera sem vigilância crítica e ela falha com os humanos. Após isso daí, vamos ver qualidade em sistemas de IA. O sistema de IA nada mais é do que um software. E há uma norma internacional, a 2502/2023, que define 8 características da qualidade de software tradicional: funcionalidade, conformidade, usabilidade, etc. E sua adaptação para ela incorpora também atributos à justiça, responsabilidade e transparência. A gente vai ver isso daqui. Então, antes era só precisão técnica. Por que razão? Porque as universidades de exatas e algoritmo, é ciência da computação é matéria exata, ela não se preocupa com a parte humana. Tá? Temos que nos preocuparmos com as pessoas. E nas universidades, na maioria delas, é só a parte técnica. Ninguém se preocupa com o aluno que está aprendendo. Então, o aluno tem que fazer, mas ele tem um processo de aprendizagem. Há inúmeras maneiras de uma pessoa aprender. E a maioria das aulas são de tipo expositiva. Tá? Esse é um tipo de aprendizado. Então, o professor, quando dá aula, fica falando na frente de todos. Eu sempre digo que, quando eu dou aula, eu não quero missa de corpo presente. Como é que é a missa de corpo presente? O corpo está ali e a alma ninguém sabe aonde está. Tá? Tem que hoje ter uma participação muito grande, porque aí, na participação grande, tem o senso de equipe e há o relacionamento entre as pessoas. Bem, então essa qualidade do sistema tem 3. Equidade, que o desempenho não varie sistematicamente. O problema é essa questão, não pode ser nada sistemático, desigual entre os grupos, sendo justa e imparcial para todos os grupos impactados. Explicabilidade, permitir que decisões sejam compreendidas e auditadas por humanos. Responsabilidade, aí sim, designar claramente quem responde pelos impactos causados pelo sistema. Querem ver só? Já deve ter feito algum relacionamento com o banco, aí o banco erra. Aí o atendente lá fala, não, o sistema calculou errado. Não foi o sistema que calculou errado, foi uma pessoa que treinou o sistema de modo errado. Então, entrou ruim, saiu ruim. Então, começa-se a colocar a culpa na máquina quando não é a máquina, é o ser humano. Bem, assim. Entretanto, há também reconhecimento que nem todas as definições de justiça podem coexistir harmonicamente. Escolher uma implica abrir mão de outras, e isso exige deliberação ética. Será que é ético isso daqui que eu estou fazendo?
E aí depende, vejam que no final a decisão vai acabar em um humano. Vamos lá. As tendenciosidades têm o seguinte parte: reputação e confiança. Falha na identificação dessa tendenciosidade pode arruinar a adoção de tecnologias críticas, como saúde e a justiça final. Imagina você doente, aí a máquina é que vai decidir qual é o remédio que você vai tomar. E, aliás, eu vi uma notícia, um hospital da China completamente automatizado. Pois é. Agora, cá entre nós, será que os erros serão divulgados para dizer que não funciona? Ou isso daí, pouco a pouco, vai sendo abandonado para que a população esqueça, para que as pessoas esqueçam? Ninguém gosta de dizer que errou. Alguém já viu o seguinte livro? Como o meu método foi a falência 5 vezes? Não. Tá? Chega para a pessoa, diga quais são os seus defeitos. Tá? O cara pensa duas vezes. Quem é que gosta de falar quais são os seus defeitos? Tá? Eu sempre fico brincando que os meus defeitos, ou os meus hábitos, são iguaizinhos aos defeitos dos outros, certo? E os defeitos dos outros são iguaizinhos aos meus hábitos. Isso também, porque ninguém gosta de falar que tem defeito. Todo mundo. Tá? Isso daqui. Agora, isso de falar. E quando a IA, a presença ela está falando, mas a confiança e reputação depende de tempo. Pega só, quando é que você confia em alguma coisa? Quando após inúmeras repetições, aquilo dali está tudo certinho. Mas será que foram todos os dados passíveis de entrada? Ou será que faltou algum? Será que na hora que eu coloquei, vamos colocar uma pessoa que não gosta do número 7, por exemplo. Ele vai treinar uma IA com uma série de números. Ele não gosta do 7, ele não vai colocar o 7. Quando você recebe aquela IA pronta, treinada por uma pessoa que não gosta do 7, você acha que você que recebeu aquilo pensa, todo mundo pensa. Não, foi treinado com todos os números. Pois é, o 7 não aparece. Quando é que você vai saber isso daí? Só após. Nem adianta mais, né? Só após o número de repetições, isso e tal, você começa a notar, pô, deu alguma coisa estranha. Não aparece o 7. Então, reputação e confiança é com o tempo. Consequências legais, aí sim, pô. Tá? Tem a legislação de proteção de dados, antidiscriminação, responsabilidade civil e penal dos provedores de IA. O que querem fazer, e já fizeram, é responsabilidade do provedor. Ora, na realidade, isso aí fica a minha opinião, o provedor é um instrumento. A pessoa que coloca é que é responsável, não é o provedor. Tá? É a mesma coisa, tipo, um carro cheio de droga. Vai punir quem? O dono da droga, que colocou a droga, ou o carro em si? Reboca o carro, não pode mais andar. É claro que é a pessoa. Tá? Então tem que ver. Tem aquela história, né? Quando vem a notícia ruim, o cara quer matar o mensageiro que deu a notícia. Não, tem que aguentar o tranco na notícia ruim.
E desigualdade social. Algoritmos tendenciosos agravam diferenças socioeconômicas, porque aquele que... vamos pegar um exemplo da China, que agora tem estados pontos sociais. Se você faz alguma coisa errada contra o governo, você perde ponto. Se faz coisa que agrada o governo, você ganha ponto. Então, você está conduzindo uma população a atuar de acordo com uma determinada política. Ou, outra ocasião, o camarada quer pegar um empréstimo para abrir um negócio e daí ganhar dinheiro e ascender socialmente. Mas como o cara é pobre e não tem como provar nada, é negado aquele empréstimo. E pode observar, ela tem até uma piada que o camarada foi pedir um empréstimo no banco. Aí o banco: quais são as garantias que o senhor dá para esse empréstimo? Vamos botar, digamos assim, 10 mil reais. Garantia? Eu estou precisando de 10 mil reais, quais as garantias? Aí o cliente falou: olha, eu tenho o Porsche ano 2024, mais um apartamento na praia, vou colocar Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Soto. Aí o gerente falou: o senhor está brincando comigo, né? Dando esses bens para pedir 10 mil reais. E o cliente falou: não, quem começou foi o senhor. Por quê? Se o cara está pedindo empréstimo, é porque está sem dinheiro. Como é que vai ter Porsche e mais um apartamento de alto nível? Ou seja, isso porque conversou com o gerente, sendo um algoritmo, ele já começa a brecar ali. Não tem carro, não tem aquele, então não dá. Então, antes de atenuar isso tudo, a gente precisa medir. O que é medir? São métricas para identificar e quantificar essa tendenciosidade, cada uma referindo uma abordagem diferente. Tem paridade demográfica, exige que a porcentagem de positivos e negativos seja a mesma para todo mundo. Ou seja, balancear essa amostra. Igualdade de oportunidades, mesma coisa. Porcentagens verdadeiros positivos, mesma para todos os grupos. E uma preditiva, que é igualdade de falsos positivos e falsos negativos. E aqui são dois tipos de erro que vêm a ser a seguinte. Quando a gente tira uma amostra, a gente pode cometer dois tipos de erro. O primeiro é o tipo A, que vem a ser eu rejeitar algo bom. E o erro tipo 2 é aceitar algo ruim. Então por que esses erros existem? Digamos que eu tenha uma população, todo mundo é bom, todo mundo é bom, menos 15 caras são marginais. E eu, na hora de pegar a minha amostra, quando eu pego a amostra, eu não sei quem é bom e quem é mau, eu estou observando uma parte daquela população, eu só pego os 15 marginais. Qual é a conclusão? Todo mundo é marginal. Só que aí é um erro. Tá? Eu estou rejeitando uma coisa boa, todo mundo era bom. E também tem o caso contrário, todo mundo é mau, todo mundo é ruim. E temos apenas 15 caras bons. E eu justo tiro essa lei de Murphy, tá? Amostra do azar. E concluo que todo mundo é bom. Concluí, eu aceitei uma coisa ruim. Então, temos que fazer uma ponderação entre essas duas
probabilidades no sentido de que elas estejam equilibradas. Aqui chama cartão de modelo é basicamente anotarmos anotar todas as informações sobre o desempenho. Em resumo, anotar o que acontece. Ou seja, para nós conhecermos melhor o problema. Ou seja, isso que nós estamos fazendo não é que vai resolver todos os nossos problemas. Não vai. Ele simplesmente vai nos dar maior discernimento sobre o problema. E aí nós vamos melhorando o nosso algoritmo, pouco a pouco a gente vai melhorando. Então, esses modelos são, a cada vez que eu vou acrescentar informação, eles vão melhorando. E a coisa funciona assim. Hoje, por exemplo, nós estamos no Windows 11. Eu pergunto se algum dos participantes de hoje gostaria, eu estou até para vender Windows 2. Alguém quer comprar? Não, ninguém quer, porque nós estamos no Windows 11, com muitos mais recursos do que o Windows 2. Pois é, se não fosse o 2, não teríamos hoje o 11. E aí, os relatórios do uso dessa IA. Esse pode ser o relatório interno ou então auditoria externa. E aí tem vários tipos, tipo caixa preta, analisando entradas e saídas, ou tipo caixa branca, analisa o código e a lógica interna. É claro que esse é o mais difícil, porque quem sabe fazer um algoritmo que aí vai entrar a parte do dinheiro, né? Quem faz um algoritmo que funciona muito bem não vai dar a dica para um outro que não funciona tão bem assim. Já a auditoria externa, elas são boas porque adicionam uma camada de confiança e supervisão. Ocorre que a auditoria externa ela tem que ver resultados. A auditoria externa ela faz mais a caixa preta, entrada e saída. Um auditor deve exigir do auditado o chamado assim, o pulo do gato, porque aquilo dali está invadindo a privacidade, o segredo daquilo dali. Então, a auditoria externa ainda tem essa, não é falha, mas essa possível desvantagem, porque não faz a caixa branca, ela só faz a caixa preta. Então, adiciona uma adicional camada, bem, no meu entender, muito fraquinha para isso daí. Bem, e usa a maneira conjunta desses indicadores de precisão e equidade. E aqui eu coloco o site da IBM, que dá uma caixa de ferramentas para a equidade da inteligência artificial. Olha lá. E a escolha da métrica depende do contexto e dos valores éticos. E é importante admitir que essas métricas podem ser mutuamente compatíveis, exigindo decisões cuidadosas sobre quais aspectos devem priorizar. Bem, reconhecer o problema foi o primeiro passo. O próximo é agir. E que nessa ação nós temos que transformar. E há 3 estágios. Pré-processamento. Importância de abordar a tendenciosidade na fonte, nos dados, que a partir dele é que a gente deve retirar as informações para montar o modelo
do sistema o modelo do sistema de IA. Bem, e aí vem a parte, digamos assim, mais teórica, coleta mais equitativa. Então, fazer isso tudo aqui, falar é fácil, mas fazer não tão simples assim, ok? Então, você tem que fazer uma vez, observar o resultado e fazer uma análise crítica desse resultado. Tá bom, tá ruim, onde é que pode mexer ou não? E aí vai em busca das causas daquele seu resultado. Se foi bom, mantém. Se for ruim, vamos modificar. E então temos 3 tipos de técnica. Superamostragem, você aumenta artificialmente o número de exemplos da classe minoritária para equilibrar. Coloca mais gente da classe minoritária. A subamostragem reduz o número da classe majoritária. Observe que se a classe minoritária, eu aumento artificialmente, né? Posso fazer uma simulação no sentido de gerar números mais próximos da realidade a partir daquela amostra pequena que eu tenha. E uma ponderação, atribuir pesos maiores à amostra de minorias, para criar conjunto de dados mais equilibrados. Então, por exemplo, eu tenho um grupo com 10 e um grupo com 5. Digamos, superamostragem, aumento artificialmente o número da classe minoritária. Eu tenho 5, aí eu coloco mais 5 com as mesmas características daquelas que eu tenho. Subamostragem, tenho 5 menores e 10 maiores. Aí, dos 10 maiores, eu tiro 5 para ficar 5-5. E ponderação adicional. Eu dou pesos. Eu mantenho os 5 menores e mantenho os 10 maiores. Na hora de juntar, eu multiplico os menores por 2 e o maior por 1, para que ambos tenham os mesmos dados equitativos. E remover atributos sensíveis e servidores intermediários, Samantha Prof. Aí é o cuidado que deve ter. Que uma coisa é falar, remover características, não, remove raça, gênero, ou então o que pode identificar a pessoa, código postal, nível de escolaridade da família, etc. Para ser só os dados, vamos colocar assim, os dados profissionais daquela, o desempenho profissional daquela pessoa, no caso de contratação. E remover atributos pode não eliminar tendenciosidade se outros correlacionados continuarem presentes. Então, isso daqui vem a ser feito por uma tentativa e erro. Sugestão: se você não tem nada, bole um determinado modelo. Tá? É esse aqui. Não tem nada, esse é melhor que nada. Faça, digamos assim, corre aquele modelo um determinado tempo, observa e, com base naquilo dali, refaça o seu modelo. E assim continua indo. Bem, durante o processamento, use algoritmos que incorporem justiça, uma aprendizagem adversarial para enganar, eu não gosto disso daqui, o classificador, tornando incapaz de prever atributos sensíveis. O que ele busca é não ter variabilidade no atributo que é protegido, ou seja, aquele de menor. E regularização da equidade. Adquirir termos, aí dependendo do que se faça, colocar mais umas variáveis que penaliza a tendenciosidade.
no sentido, vamos colocar, tá aí, aqui como demos peso 1 para os 10 e peso 2 para o conjunto de 5 para que ambos ficassem 10, é como se eu colocasse na opção de otimização no modelo aquele que penalizava, forçando o algoritmo a otimizar tanto uma quanto outra, porque aí eu coloco dois conjuntos iguais. Pós-processamento. Bem, aí após, dependendo do que se tenha, utilizar ponto de corte para diferentes grupos, a fim de equalizar porcentagens de falsos positivos e negativos. Depois tem um exemplo. Recalibração, ajustar probabilidades e rebalanceamento de resultados, que é a técnica chances igualados no pós-processamento. Então, o objetivo é que o desempenho tem que ser estatisticamente igual entre os grupos. E aqui um exemplo de como isso daqui é feito. Treina o modelo, acha as probabilidades respectivas. Aqui está o artigo que dá a base científica disso daqui. E nesse exemplo, ele diz assim, o modelo deu taxas de positivos 80%, falsos positivos, e outra de falsos negativos, 10%. E para a mulher deu diferente. Isso é injusto porque o modelo está sendo menos eficaz com mulheres. Daí que, nesse modelo, a decisão final aceita um pouco mais de mulher e rejeita alguns homens para... na realidade, não deixa de ser no popular, uma coxambração para você ver. E deve-se tomar cuidado com isso, porque nós estamos modificando o início da coisa. Tá? Porque mudar número é fácil. O importante é, visto isso daí, como isso aconteceu, o que fazer para aumentar, na real, a proporção, por exemplo, de mulheres. Como fazer? Então, não é apenas um cálculo matemático, isso é coisa técnica, aí é mole fazer. Tá? Mas tem que ver, no real, o que fazer com as pessoas com as quais eu estou lidando. Será que eu tenho que, por exemplo, fazer cursos para as mulheres naquela determinada atividade? É consertar o problema real, não consertar o número, porque consertar o número é fácil. O importante é sempre nos lembrarmos das pessoas. Tá? Isso aí que é importante. Pessoa, pessoa, pessoa. E abordagens sociotécnicas. Então, como eu falei, não é apenas técnico, social e ético. Soluções devem ser sociotécnicas. Diversidade nas equipes de desenvolvimento. Com isso daqui, um determinado problema é visto sob diferentes pontos de vista. Participação das partes interessadas, não apenas naquelas amostras, mas também ver todas aquelas que são afetadas pelo sistema de IA. Observem que tudo isso daqui vai levar um certo tempo. Isso leva um certo tempo. Não é da noite para o dia. Se essas coisas novas apareceram,
Aparece, mas vamos consertando ao longo do tempo. E também uma governança algorítmica com estrutura para supervisionar e implantar ao longo do ciclo de vida. E é importante que a alta direção dê todo o apoio para isso daí. Somente com a alta direção dando todo apoio é que você pode incluir política interna, fazer comitês de ética, fazer as revisões, mecanismo de responsabilização e reparação em casos de danos. Tá? Então, a alta administração deve ser responsável daí. E a questão das leis? Inúmeros países estão fazendo legislação, mas eu peguei apenas 3. Um é a União Europeia, que isso já está até publicado em julho de 24, tá? E uma das coisas feitas lá foi a seguinte: se você faz alguma coisa usando a IA e divulga para o público completamente, que foi a IA completa, você deve falar isso daí, saber. Então, aqui já estou falando, isso daqui eu fiz com o auxílio da IA. Aliás, de várias IAs e mais a questão... qual é a minha parte, chamamos o seguinte, além de colocar toda a minha experiência mais o restante, observem que eu complementei com o jornal para ver se realmente é verdade aquilo dali ou não. Tá? E colocando na parte de regulação essa da União Europeia. E os Estados Unidos, semana passada, ele lançou o Plano de Ação IA da América, ganhando a corrida. Plano Nacional de IA para a América, em julho de 25. Foi semana passada. E aqui está o site da Casa Branca, tá? Julho de 25. Depois eu posso até abrir esse do americano, que vai clicar em cima, assim como também do europeu. Brasil. Há um projeto de lei de 2023 em debate. As propostas aprovam princípio ético, responsabilidade, privacidade e necessidade de diretrizes. Então, essa notícia do Globo, de 31 de janeiro desse ano. O Senado aprovou a regulamentação da IA, que agora segue para a Câmara. O texto estabelece diretrizes para o uso ético e seguro da IA, incluindo proteção de dados, transparência e criação de uma agência reguladora. Em 2025, espera-se a consolidação dessas normas, promovendo avanços no setor jurídico, com automação, inovação tecnológica e capacitação de advogados. Aí já estão até prevendo os possíveis problemas. Pois é, atualmente nós estamos com recesso no Congresso, né? Então está parado, e vamos ver se sai isso daí em 2025. E quem é o responsabilidade e transparência? Quem é o responsável quando as coisas estão erradas? Tá? Tem a responsabilidade corporativa, que, em resumo, isso daqui, a responsabilidade devia ser basicamente o seguinte: de quem fez o sistema de IA. E se for uma corporação, deve assumir compromissos públicos. Tá? Conclusão: a IA não é neutra e nós também não podemos ser.
Desenvolver e aplicar sistema de IA requer mais do que talento técnico, exige coragem moral e compromisso social. Pois é, por que coragem moral? Coragem moral para irmos contra algumas percepções que contrariam interesses. Tá? E temos mais compromisso social, porque o homem é um animal social. E é preciso desmontar a lesão de neutralidade algorítmica e encarar o fato de que toda tecnologia reflete uma política. Então, aquele livro, A Máquina do Caos, tem muitos e muitos exemplos que o quanto a tecnologia é influenciada pela política e pelo mundo externo também. Bem, boa notícia. Tendenciosidades são inevitáveis, mas são gerenciáveis. O caminho não é evitar a IA, mas governá-la com inteligência coletiva e ética radical. Se quisermos uma IA digna de confiança, deve ser moldada pela pluralidade humana. Esse resumo, esse capítulo, poderia ter o seguinte título: Além da máquina, justiça algorítmica, como engenharia ética do século XXI. Então, com isso aí, nós encerramos a apresentação